Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou Maria e eu venho trazer mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, eu já peço pra vocês que deixem um like de vocês, compartilhem e se inscrevam se você não é inscrito também. Vamos lá? Vou vir contar pra vocês agora o dia que o meu namorado me traiu com a minha melhor amiga dentro da minha própria casa. Gente, essa minha melhor amiga se chamava Lúcia. E eu conheci ela no pior momento da minha vida, né? Eu conheci ela no pior momento da minha vida, ela me ajudou bastante. E nisso, eu me mudei de cidade, fui pra Rondônia, né? Conheci o meu ex-namorado em Rondônia. E nessa, a gente passou um tempo lá, muito tempo lá em Rondônia. E a gente decidiu voltar pra minha cidade antiga, que era São Paulo. E nessa que eu voltei para a minha cidade antiga em São Paulo, eu e essa menina se reencontramos de novo. E ela tava passando por muitas dificuldades. E como ela me ajudou naquela época, eu queria retribuir ajudando ela também. Então eu e o meu namorado ajudamos ela, né, em algumas coisas na vida dela. Enfim, e é aí que começa a história. Eu já não me arrumava muito, né, eu não era tão vaidosa assim. Eu tava passando por alguns momentos muito difíceis na minha vida financeiramente, então eu não me cuidava. Mas essa minha melhor amiga, ela se cuidava bastante, se arrumava muito. E eles, sabe, começaram a criar um vínculo muito forte. Ele começou a deixar ela na casa dela, sem mim. Começou a dar mais atenção pra ela. Começou a dar presentes pra ela, que não dava pra mim. Comecei a comprar coisas pra ela que não comprava pra mim. E nessa, já tinha pessoas me avisando, falando, ó, toma cuidado, porque eles podem estar tendo alguma coisa, toma cuidado. Eu, não, gente, não tá tendo nada, ele me ama, ele tá comigo. E aí, que acontece isso aqui? E a gente tava discutindo demais, muito. O nosso relacionamento já não tava muito legal, porque a gente discutia sobre essa menina, né? A gente discutia sobre ela. E também sobre ele tá dando muita atenção pra ela, porque não era só eu que via. Eu via, mas me fazia de doida, me fazia de cega. Mas outras pessoas ao meu redor via e falava comigo e ele não gostava, porque às vezes ele via as pessoas falando comigo e ele não gostava. E ele já me tratava muito mal, gente, muito mal. E nessa, teve um certo dia que eu acabei que explodi, surtei e falei pra ela, olha, se você quiser ficar com ele, pode ficar, eu não quero mais. Eu falei pra ela. Ela estava sentada à minha frente e ele estava do meu lado, enquanto outras pessoas estavam ao nosso redor, que eram alguns amigos nossos. E eu peguei e falei assim, olha, se você quiser ele, pode ficar. Eu não quero mais ele, porque eu já tô percebendo que vocês dois estão muito próximos, né? Estão muito próximos e eu não quero essa vida pra mim. Eu falei pra ela. Olha o que ela falou pra mim. Eu falei assim, você quer ele? A resposta dela foi, eu quero ele. Eu peguei, eu tinha, essa casa que a gente tinha, a maioria das coisas era minha, mas tinha algumas coisas que não, porque a gente, sabe, não tinha muita condição na época. E a única coisa de valor que tinha ali minha era o botijão de gás. E eu peguei e levei o botijão de gás e fui pra casa do meu pai, que meu pai morava do lado da casa da minha irmã, e eu fui pra casa do meu pai. Ah, e detalhe, eu tinha um carro. Como eu era apaixonada por ele, eu gostava muito dele, eu deixei o carro com ele. Porque ele tinha que resolver algumas coisas e eu não sabia dirigir na época. E ele tinha que resolver algumas coisas. E nessa eu levei o botijão de gás, foi mó briga, porque ele queria que deixasse o botijão, mas eu levei porque o botijão era meu, galera. O que vocês acham disso? O botijão era meu. Eu peguei e levei o botijão. E aí, teve algumas pessoas, alguns amigos meus nessa cidade, que pegaram e falaram assim, olha, a Lúcia e o Rodrigo estão andando muito nessa cidade com o seu carro, e ela tá indo na frente, sorridente, não sei o quê. E aí, eu fiquei muito triste, né? Comecei a me arrumar mais, comecei a cuidar mais de mim. E aí, que veio a notícia. E aí, vocês não sabem, ele não conseguiu pagar o aluguel da casa e foi morar junto com ela. E nessa que ele foi morar junto com ela, algumas amigas minhas soubem. E nisso elas falaram assim, não, a gente tem que fazer vingança por ela. A gente tem que fazer vingança por ela. Pegaram, foram na casa dessa menina, fizeram um barraco querendo bater na menina, bater nele. Eu falei, gente, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso não, pelo amor de Deus. E elas lá na porta da menina,
Ó, só um fuzuê, gente, só um fuzuê. Pra vocês entenderem o que eu passei, sabe, nesses últimos meses. E nessa, elas desistiram, não foram mais lá. E aí que eu descubro uma notícia também, outra notícia bombástica. Ah, e nisso, nesse meio tempo que ele não deu conta de pagar o aluguel, como ele estava morando com ela, eu falei assim, se ele não deu conta, eu vou dar conta. E eu, a partir dali, fui morar naquela casa, né, eu não morei mais com meu pai. Eu fui morar naquela casa onde eu e ele vivia junto. Eu estava sozinha lá e ele estava morando com a amante dele, vulgo minha melhor amiga. E nessa, eu recebo uma ligação, ele falando pra mim, vamos tentar se reconciliar. E ele morando junto com ela. Vamos tentar se reconciliar, que eu amo você, você é o amor da minha vida, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, e naquela época eu era tão apaixonada por ele, tão apaixonada que eu, sabe, não via. E na época, eles estavam morando junto, só que ele falou assim que não tinha nada com ela, porque eu larguei ele aos léus, que ele foi morar com ela porque não tinha onde morar, que ele foi expulso de casa. Enfim, aqueles papos de homem, né? E nessa, eu, besta apaixonada, acreditando que ele não tava com ela, que ele nunca ficou com ela, eu falei o quê? Vamos se encontrar pra tentar conversar. Tá bom. E passando dias, até que eu acho que ela descobre. E no dia que a gente marcou de se encontrar, ela foi atrás da gente. Hoje eu rio, gente, mas na época foi triste. E ela foi atrás da gente. E nessa que ela foi atrás da gente, eu vi ela lá na frente, lá atrás, na verdade, lá atrás, eu virei assim, eu vi ela, vi o carro dela. Falei, cara, não acredito. Você falou que não tava mais com ela, você nunca teve nada, você falou pra mim. Besta, né, gente? Aí ele falou assim, não, mas eu não tenho nada com ela. Ela foi atrás de mim. E nessa eu acabei que fui embora, deixei ele lá. E aí no outro dia eu soube que ele foi embora de lá. Ela expulsou ele porque ela viu ele comigo. E nisso, aonde ele foi, gente? Pra onde ele foi? Onde vocês adivinham que ele foi? Isso aí. Ele foi pra minha casa, a que eu aluguei, que ele não deu conta de pagar. Ele foi pra lá. E nessa que ele foi pra lá, a gente se reconciliou, mas não se reconciliou também, porque eu não tava dando confiança pra ele direito. E nisso, quem aparece lá na porta bêbada, batendo nas coisas, nas minhas coisas, batendo no meu portão, é ela. Batendo no meu portão, xingando ele, me xingando. E nessa eu fiquei muito magoada com ele. E, sabe, gente, eu fiquei muito magoada com ele de verdade mesmo. Porque isso não foi coisa que se fez. E isso, gente, foi na época da pandemia. Então imaginem o que eu passei. Na época, muita dificuldade pra mim. Muita mesmo, muita dificuldade. Graças a Deus eu venci tudo. O que eu passei disso aí, eu venci tudo. E vocês não sabem. Hoje em dia, eu não vivo com ele. Eu sou separada dele há muito tempo. Desde que aconteceu isso. Teve outra vez que ele fez comigo. Eu caí na real. E nisso, até hoje, ele me pede pra voltar, me pede perdão. E eu não quero. Eu não quero, porque eu passei muito tudo por isso. Mas uma parte de mim quer ele. E eu não sei o que fazer, gente. O que vocês acham? Vocês acham que eu volto com ele? Ou eu fico na minha, como eu estou bem melhor? Ou eu volto com ele? Ele falou que mudou. Eu não sei. Mas, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo e querem mais, se inscrevam no meu canal. E se vocês tiverem alguma história pra contar, me mandem lá no meu Instagram. Gente, a história é de uma pessoa, uma seguidora. Não é minha, tá? Não é minha história. E os nomes dos personagens são fictícios, tá? Não é minha história, é de uma seguidora que eu contei aqui pra vocês. E se vocês tiverem alguma história pra contar também pra mim, e eu contar aqui pra algumas pessoas que possam se identificar com isso, me contem que eu vou contar aqui pra vocês no canal Sou Maria. E é isso, gente. Muito obrigada e boa tarde pra vocês. E boa noite, bom dia pra quem tá assistindo.